desde o princípio dos tempos, fizeram-nos acreditar que a economia nasceu como um ato de cooperação, que os seres humanos, necessitados de trocar bens, inventaram o dinheiro para facilitar o comércio. Ensinar-nos-iam na escola que tudo começou com a troca, com pessoas trocando trigo por gado, sal por azeite, como se o mundo tivesse sido construído sobre a confiança entre iguais. Mas essa história é uma fábula cuidadosamente desenhada. Uma ficção pedagógica para esconder a verdadeira origem do sistema que hoje domina nossas vidas. A primeira economia não surgiu da troca, mas do poder. Não nasceu em mercados livres, mas em templos e palácios. Não foi criada por camponeses, mas por sacerdotes e reis que compreenderam algo que mudaria para sempre o destino da humanidade. O ser humano não obedece à força para sempre, mas obedece eternamente àquilo que acredita que deve. A primeira forma de dinheiro não foi uma moeda, foi uma dívida moral. E a primeira forma de economia foi um sistema de controle psicológico. Na antiga Mesopotâmia, muito antes de existirem moedas ou bancos, os templos registravam o que cada pessoa devia aos deuses. Não se tratava de ouro, nem de prata, nem sequer de bens materiais. Tratava-se de oferendas espirituais, obrigações rituais e compromissos com o além. Os sacerdotes apresentavam-se como os intermediários entre os homens e o divino. Eles contabilizavam quantos grãos, quantas cabras ou quantas horas de trabalho pertenciam ao templo, e quem não cumpria não era apenas um devedor econômico, era um culpado perante os deuses. A economia nasceu como uma ferramenta para administrar a alma, não para medir o valor. Assim surgiu a primeira grande mentira, a economia como ciência neutra. Uma mentira que nos fez acreditar que os números são frios e objetivos, quando na realidade foram desenhados para moldar o comportamento humano. As tábuas de argila onde se registravam as dívidas não eram sistemas de contabilidade, eram instrumentos de dominação. Através delas, o templo não só administrava os recursos, como definia quem era puro, quem era impuro, quem merecia perdão e quem merecia castigo. A dívida não era um erro matemático, era um mecanismo para criar obediência. O mais surpreendente não é que a economia tenha nascido do poder, mas que tenha nascido do medo. Medo de quebrar a ordem divina, medo de ser expulso da comunidade, medo de carregar uma dívida eterna. Naquele exato momento histórico nasceu a ideia que até hoje governa nossas vidas. Você deve algo para existir. E esse sentimento de dívida, embora já não seja invocado pelos deuses, mas pelos bancos, governos e cartões de crédito, continua sendo o fundamento invisível que sustenta a economia moderna. Enquanto crescíamos, fizeram-nos acreditar que o sistema econômico atual é o resultado natural de milhares de anos de evolução humana. Mas não foi evolução, foi engenharia social. Desde suas origens, a economia foi desenhada para domesticar, registrar, vigiar, para lembrar constantemente a cada indivíduo sua condição de devedor. Porque quem está em dívida não luta, não questiona, não se rebela. Submete-se, trabalha, paga e volta a endividar-se. Este vídeo não falará do dinheiro como o fazem os economistas na televisão. Não falaremos de taxas de juros, nem de inflação como fenômenos meramente técnicos. Vamos descer às raízes ocultas da estrutura econômica mundial e revelar sua verdadeira natureza. Não é um sistema criado para gerar riqueza, é um sistema desenhado para produzir obediência. Porque a grande verdade que ninguém se atreve a dizer é esta: não vivemos em uma economia, vivemos dentro de uma dívida programada desde o nascimento. E até que não compreendamos quem a criou, por que o fez e qual objetivo final persegue, continuaremos acreditando que o dinheiro é um meio de liberdade, quando na realidade tem sido, desde o primeiro dia, a forma mais sofisticada de escravidão jamais inventada. A origem da economia não está nos mercados, está nos templos. Antes de existirem moedas ou impostos, já existiam contadores, escribas e registros contábeis, mas não trabalhavam para comerciantes, e sim para sacerdotes. As primeiras tábuas da história humana não foram documentos comerciais, foram listas de devedores do templo. Eram registros espirituais, não financeiros. A mensagem era clara. Você não é livre, pertence ao divino, e sua existência está marcada por uma dívida que nunca termina.
Imagine uma cidade na Mesopotâmia há 5.000 anos. No centro não havia uma praça comercial. Havia um zigurate, uma montanha artificial dedicada aos deuses. Deste templo administravam-se todos os grãos, todos os animais, todas as terras. Mas mais importante ainda, dali administrava-se a alma do povo. Cada nascimento era registrado como uma bênção divina e também como uma obrigação. Cada pessoa nascia devendo algo aos deuses, algo que deveria pagar em forma de trabalho, tributo ou sacrifício. Os sacerdotes não precisavam de soldados para impor obediência. Bastava lembrar à população que sua sobrevivência terrena e seu destino espiritual dependiam do templo. O grão que comiam era propriedade do Deus. A água do rio era presente do Deus. O fogo, a terra, a própria vida, tudo fazia parte de uma contabilidade sagrada. E se tudo provinha dos deuses, então tudo deveria ser devolvido. Assim nasceu a dívida como princípio espiritual. Muito antes de se transformar em mecanismo econômico. Cada família tinha atribuído um número de oferendas. Não se tratava de uma transação voluntária, mas de uma obrigação existencial. A agricultura, a colheita, a pecuária, tudo funcionava sob o princípio de que o Deus havia concedido a vida e o ser humano deveria devolver-lhe parte dessa vida em tributo constante. Não era um pagamento por um serviço, era confissão de pertencimento. Essa ideia foi aprofundada por todas as civilizações posteriores. No Egito, os faraós eram a encarnação dos deuses, portanto toda a produção do país pertencia a eles. Na Índia, a casta sacerdotal bramânica estabeleceu que cada ação humana gerava um karma que deveria ser pago. Na Grécia, os templos de Delfos armazenavam ouro que não era de ninguém, e ao mesmo tempo era de todos, porque provinha de votos sagrados. Em toda parte, a dívida misturou-se com o divino. A economia não era uma ciência de recursos, era uma teologia do controle. Com o templo transformou-se em banco. Não porque começou a emprestar dinheiro, mas porque já controlava os registros de dívida moral. O empréstimo não nasceu do desejo de ajudar, mas do desejo de lembrar sua posição na hierarquia do universo. Quando alguém não podia cumprir seus tributos, não era simplesmente um inadimplente, era um pecador, um impuro, um ser em falta com a ordem cósmica. Naquele momento, a dívida deixou de ser um ato econômico e tornou-se uma identidade. Ser humano era sinônimo de dever. Não importava quanto trabalhasse, quanto oferecesse, quanto entregasse, sempre restava algo pendente, porque a dívida não foi desenhada para ser paga, foi desenhada para mantê-lo preso. E o mais inquietante é que esse modelo não desapareceu com o passar dos séculos. Pelo contrário, refinou-se, secularizou-se. O Deus mudou de nome. Já não se chama Marduk, Ra ou Júpiter. Hoje chama-se crescimento econômico, sistema financeiro, Banco Central, Fundo Monetário Internacional. Mas a lógica é a mesma. Você nasce devendo, vive pagando e morre sem ter quitado sua conta. A economia moderna não é a evolução do mercado, é a continuação do templo por outros meios. Os mesmos princípios espirituais de dívida infinita foram transferidos para o âmbito material. Antes se pagava com oferendas, hoje se paga com impostos. Antes confessava-se perante o sacerdote, hoje declara-se perante a autoridade tributária. Antes temia-se o juízo final, hoje teme-se o relatório de crédito. O templo não desapareceu, apenas mudou de arquitetura. Enquanto as antigas civilizações usavam a dívida como ferramenta espiritual, Roma deu o próximo passo, transformou a dívida em lei e converteu-a no motor de sua expansão imperial. Roma não conquistou territórios apenas com legiões, conquistou-os com contratos, hipotecas e obrigações perpétuas. Foi o primeiro sistema da história a entender que o poder duradouro não reside na guerra, mas na capacidade de encadear juridicamente o ser humano. Roma legalizou algo que mudou o destino do mundo: a escravidão por dívidas. Se um cidadão não podia pagar o que devia, não perdia apenas seus bens, perdia seu corpo, sua liberdade e sua família. Tornava-se nexum, um escravo do credor. Nem sequer era visto como humano perante a lei. Era considerado garantia vivente. Essa prática não foi um acidente, foi uma estratégia calculada para consolidar o poder do Senado e da classe patrícia.
Mas o mais inquietante é que essa escravidão não provinha de guerras nem de crimes, provinha de empréstimos. Roma demonstrou que não era preciso conquistar militarmente um povo se primeiro o endividasse. A mesma lógica foi aplicada a cidades e províncias inteiras. Roma oferecia ajuda econômica a territórios recém-conquistados. Emprestava dinheiro para reconstruir infraestruturas, financiar suas milícias locais, estabilizar suas colheitas. No início parecia um ato de generosidade imperial. Mas quando esses povos não podiam pagar, e Roma assegurava-se de que nunca pudessem, ficavam submetidos para sempre, obrigados a tributar geração após geração. O historiador Tito Livio revelou que mais de 75% dos levantes internos em Roma não foram provocados por inimigos externos, mas por cidadãos romanos esmagados por suas dívidas. A economia não era uma ferramenta para a prosperidade do povo, mas um mecanismo para transferir riqueza às elites senatoriais. As guerras civis, as reformas agrárias, até mesmo a queda da República, tudo teve sua raiz na dívida. Quando Júlio César chegou ao poder, encontrou um império à beira da explosão social. 90% das terras estavam nas mãos de 1% dos cidadãos. O povo romano não era livre, era um povo hipotecado. A dívida era tão grande que não podia ser paga, mas tampouco se permitia que desaparecesse. Era passada de pais para filhos, como uma condenação hereditária. Júlio César compreendeu algo que ninguém tinha visto com clareza. Se o Estado é o maior credor, então controla não só os recursos, controla o próprio destino dos cidadãos. Sua primeira medida não foi militar, mas econômica. Decretou a redução das dívidas públicas e privadas, gerando uma das maiores reações do sistema financeiro romano. Os credores acusaram-no de traidor, porque estavam prestes a perder sua ferramenta mais poderosa, a dívida eterna. Roma institucionalizou outro elemento que ainda nos governa: os impostos como dívida permanente do cidadão com o Estado. Mesmo sem empréstimos diretos, você continuava devendo tributos. Não importava se era pobre ou rico, estava sempre em falta perante o fisco. E se não pagasse, o Estado tinha o direito legal de confiscar sua terra, seus animais, sua casa e, se necessário, sua liberdade. A frase mais poderosa do direito romano foi esta: o império não se sustenta pela espada, mas pela dívida do cidadão. Roma não precisava vigiar cada pessoa, só precisava assegurar-se de que a dívida nunca se extinguisse. Esse foi o plano mestre: manter o povo em um estado permanente de obrigação. E essa lógica não morreu com Roma. Foi herdada pela Igreja, adotada pelos reis medievais, aperfeiçoada pelos banqueiros genoveses e venezianos, e levada à sua forma máxima no mundo moderno. Hoje, cada imposto, cada crédito, cada obrigação financeira que aceitamos sem questionar é um eco do direito romano. Roma não construiu apenas estradas e aquedutos. Construiu os alicerces do sistema de dívida legal, o mesmo que hoje define nossa existência desde que nascemos até que morremos. Quando o Império Romano caiu militarmente, não caiu financeiramente. A estrutura legal da dívida foi herdada, transformada e aperfeiçoada pela instituição que dominaria o Ocidente pelos 1000 anos seguintes, a Igreja. Mas não o fez usando exércitos nem moedas. Fez-o utilizando algo muito mais poderoso: a culpa. O Império havia governado os corpos. A Igreja decidiu governar as consciências. E compreendeu rapidamente que a forma mais eficaz de controle não era punir o pecado, mas converter a própria existência em pecado. Com uma ideia tão simples quanto devastadora, transformou a economia do mundo. Todos nascem com uma dívida espiritual. Uma dívida que não pode ser paga com ouro, nem com trabalho, mas com obediência. O batismo já não era apenas um ato religioso, mas a primeira inscrição no sistema contábil da alma. O ser humano nascia manchado, devedor do sacrifício divino. O pecado original não foi apenas uma doutrina teológica, foi a declaração mais poderosa de endividamento psicológico da história. A partir daquele momento, a Igreja posicionou-se como a única instituição com o poder de administrar essa dívida e, eventualmente, perdoá-la em troca de tributos, terras, serviço e absoluta submissão. As indulgências, pagamentos em troca do perdão dos pecados, não foram um erro histórico.
Foram o negócio mais sofisticado do milênio. Não só arrecadavam riqueza material, como convertiam a moral em uma contabilidade. Cada pensamento, cada desejo, cada ato era anotado no livro de Deus. E o medo do juízo final fez o que nenhuma espada havia conseguido: milhões de pessoas entregando voluntariamente seu trabalho e sua riqueza por medo de uma dívida eterna. Mas a Igreja não se limitou a controlar a alma individual. Também criou a primeira economia geopolítica baseada na fé. Reis, nobres, comerciantes e cidadãos deviam pagar dízimos, tributos obrigatórios de 10% de sua produção, não por lei terrena, mas por mandato divino. Era a institucionalização do imposto como ato espiritual. Não pagar não era desobedecer ao governo, era desobedecer a Deus. Os mosteiros tornaram-se bancos sem se chamarem bancos. Guardavam bens, terras, empréstimos e testamentos. As pessoas, ao morrer, doavam suas propriedades à Igreja para assegurar sua alma. Assim, pouco a pouco, a Igreja tornou-se a entidade mais rica do continente, dona de mais terras que todos os reis juntos. Não precisou conquistar territórios. Simplesmente cobrou a dívida espiritual de milhões de pessoas que nunca questionaram sua legitimidade. A economia já não era uma ciência, era uma liturgia. A riqueza não se gerava, confessava-se. E o perdão não era um presente, era uma transação. Naquele momento, a humanidade deu uma guinada definitiva. Passamos de dever aos deuses a dever a uma instituição humana que dizia falar em nome de Deus. Esse modelo de dívida espiritual funcionou durante séculos porque compreendia a natureza humana. Não tememos perder dinheiro, tememos perder a salvação. Não tememos os tribunais, tememos o juízo eterno. Esse medo foi a moeda mais forte da Idade Média. E embora aparentemente a Reforma, a Era Moderna e a banca tenham quebrado o domínio da Igreja, a lógica nunca desapareceu, apenas mudou de vestimenta. A culpa foi substituída pelo crédito, o pecado pelo score financeiro, o juízo final pelo relatório central de risco. O que antes era confissão agora é histórico de crédito. O que antes era penitência agora é encargo por atraso. A dívida espiritual foi a primeira versão da dívida financeira moderna. E seu objetivo não era financiar infraestrutura nem ajudar os necessitados. Era criar uma sociedade onde ninguém pudesse libertar-se de sua obrigação existencial, porque o mundo foi redefinido sob uma verdade silenciosa. O ser humano não é livre por direito, é devedor por natureza. Enquanto a Igreja dominava as almas e os reis governavam os territórios, surgiu uma ordem que não respondia nem a um trono nem a um altar. Uma força silenciosa capaz de mover fortunas, financiar guerras e proteger segredos que nunca apareceram nos livros oficiais da história. Os Cavaleiros Templários. Oficialmente, eram monges guerreiros a serviço de Deus. Na realidade, foram os arquitetos do primeiro sistema financeiro internacional. Tudo começou com uma pergunta inquietante. Como pode um peregrino viajar milhares de quilômetros à Terra Santa sem ser assaltado e sem carregar ouro ou prata? Os templários ofereceram uma solução revolucionária para a época. Os viajantes entregavam suas riquezas a um mosteiro templário na Europa e recebiam um documento secreto com símbolos codificados. Ao chegar a Jerusalém, podiam retirar o equivalente em moeda local. Era a primeira forma de cheque bancário. O dinheiro deixava de ser físico para tornar-se informação. Um número escrito tinha mais poder que uma moeda de ouro. Esse sistema permitiu aos templários acumular enormes depósitos em toda a Europa. À medida que as cruzadas avançavam, reis e nobres pediam empréstimos à ordem. A razão? Os templários não cobravam juros oficialmente, pois a Igreja o proibia, mas aplicavam doações obrigatórias e custos de manutenção, inventando as primeiras formas de juros disfarçados. E o mais importante, não estavam sob jurisdição de nenhum rei. Seus bens não podiam ser confiscados. Seus movimentos não podiam ser auditados. Eram imunes, eram invisíveis. Logo, os templários não só guardavam riquezas, controlavam a liquidez de todo o continente. Se um rei queria financiar uma guerra, dependia deles. Se um comerciante queria mover mercadoria entre portos, precisava de seu respaldo. A dívida já não era moral nem jurídica. Tinha se tornado algo novo, uma rede internacional de poder privado.
Os templários não governavam de tronos, mas de cofres invisíveis. Mas o verdadeiro segredo não estava em sua riqueza, mas em seu conhecimento. Eles foram os primeiros a entender que o dinheiro não é o metal, mas o controle sobre o fluxo do metal. O dinheiro não é uma coisa, é um mapa do poder. E quem controla o mapa, controla os impérios. Essa ordem dominava com símbolos, selos e códigos que só eles entendiam. Cada transação era registrada em cifras codificadas. Se um rei caía em desgraça ou não pagava, os templários tinham o poder de isolá-lo financeiramente. Podem ter perdido batalhas militares, mas nenhuma guerra econômica, porque eles não lutavam por territórios, lutavam pela dívida. O colapso dos templários não foi uma derrota espiritual, foi uma batalha geopolítica. O rei Filipe IV da França, arruinado e endividado com eles, fez o que muitos governantes fariam séculos depois: atacou seu credor, acusou-os de heresia, torturou seus líderes e confiscou seus bens. Mas aqui revela-se o mistério: os tesouros não foram encontrados. Os templários tinham criado uma rede tão avançada que suas riquezas desapareceram antes de serem capturadas. O ouro não estava nas câmaras, estava no sistema que eles tinham criado e que já operava acima dos reis e da igreja. Essa estrutura secreta não morreu. Fragmentou-se, ocultou-se e ressurgiu em novas formas: casas bancárias, lojas discretas, redes de comércio marítimo. O modelo templário tornou-se o plano do que hoje conhecemos como Sistema Bancário Internacional. Um sistema onde o poder real não pertence a quem possui o dinheiro, mas a quem tem o controle de sua circulação. Porque desde aquele momento, a humanidade deixou para trás a economia baseada em bens e entrou na economia baseada em promessas. E as promessas, como as dívidas, não podem ser tocadas, mas podem governar tudo. Quando os templários desapareceram da história visível, seu modelo não se extinguiu, privatizou-se. As ferramentas que eles criaram, o crédito internacional, a custódia de depósitos, as redes secretas de transferência, foram herdadas por famílias que não precisavam de tronos nem coroas, os banqueiros privados. Enquanto os reis se desgastavam em guerras e os impérios mudavam de nome, essas famílias atravessavam as épocas sem perder poder. Não governavam por decreto, governavam com dívida. O mundo entrou numa nova etapa, a etapa das dinastias financeiras. Famílias como os Médici em Florença, os Fugger na Alemanha, os Welser, os Bardi e, mais tarde, os Rothschild, entenderam algo que nenhum império militar compreendera plenamente. Não é preciso conquistar um reino, se você pode emprestar dinheiro ao rei e cobrar juros perpétuos. L'Exode. A banca deixa de ser um templo e torna-se um trono invisível. Os Médici começaram como comerciantes de lã, mas sua ascensão não se deveu ao comércio, mas a uma decisão estratégica: tornarem-se banqueiros do Papa. A partir desse momento, os reis já não governavam sobre a igreja, era a igreja que financiava reis, e a família Médici era quem financiava a igreja. Tinham invertido a pirâmide do poder. Os Fugger fizeram o mesmo com o Sacro Império Romano Germânico. Não financiaram uma guerra, financiaram a própria coroa. Carlos V não ganhou a eleição imperial por herança, mas por empréstimo. Cada voto dos eleitores foi comprado com dinheiro emprestado pelos Fugger. Desde aquele instante, o imperador mais poderoso da Europa governava graças a uma dívida. As moedas cunhadas levavam o rosto do rei, mas por trás desse metal estava a assinatura do banqueiro. Os governos já não podiam decidir livremente seu destino, estavam hipotecados. Os banqueiros não precisavam de exércitos, tinham algo mais temível: legitimidade legal para executar a dívida. Podiam confiscar minas, portos, impostos, territórios inteiros. Em muitos casos, as colônias ultramarinas, como a América, foram financiadas com empréstimos privados, e suas riquezas foram usadas para pagar juros que jamais desapareceriam. Legs por o nascimento do empréstimo perpétuo. Nessa época surge um conceito que transformaria o mundo para sempre: a dívida pública perpétua. Os reis já não pediam empréstimos pessoais. Emitiam títulos respaldados por futuros impostos sobre seus povos. Ou seja, comprometiam o trabalho não só de sua geração, mas de gerações futuras. Assim nasceu o Estado moderno,
uma máquina de dívida. Aqui revela-se a maior transformação econômica da história. Com antes, o povo devia ao rei. Com agora, o rei devia ao banqueiro. E o povo, sem saber, seria o encarregado de pagar essa dívida com seu trabalho, seus impostos e sua vida. Cada guerra, cada revolução, cada nova conquista não era uma decisão de soberania. Era uma estratégia financeira. Se um rei não desejava endividar-se, era substituído por outro que sim. Se um país tentava libertar-se do sistema, era isolado economicamente ou empurrado para a guerra. Lei do verdadeiro segredo. As famílias bancárias descobriram que a riqueza não provém do ouro, mas da dívida. Porque o ouro é limitado. Mas a dívida pode ser criada infinitamente. Criaram o conceito de dinheiro baseado em promessas, não em metais, e essas promessas eram garantidas por algo mais valioso que qualquer lingote: o trabalho obrigatório do povo. Assim nasceu uma ordem mundial sem necessidade de exércitos visíveis, um império de credores. Os reis já não eram soberanos. Eram administradores de dívida. As guerras já não eram lutas entre nações. Eram disputas entre banqueiros que financiavam ambos os lados. E pela primeira vez na história, o poder econômico tornou-se hereditário, indestrutível e completamente anônimo. Já não tinha rosto divino nem coroa real, mas tinha algo muito mais poderoso: o controle total sobre o futuro. Os reis tinham perdido o controle de suas finanças. Os impérios já não se sustentavam com espadas, mas com dívidas. Mas ainda restava um passo mais para aperfeiçoar o mecanismo: criar uma entidade que fabricasse dinheiro do nada e que, ao fazê-lo, escravizasse não só os governantes, mas nações inteiras. Essa entidade nasceu com um nome elegante, quase neutro, mas por trás de sua fachada escondia-se a transformação mais profunda do poder humano: o Banco Central. Tudo começou na Inglaterra em 1694. O rei Guilherme III estava em guerra e não tinha dinheiro para financiar seus exércitos. A coroa estava quebrada, os cofres vazios, o país à beira do colapso. Os banqueiros privados ofereceram uma solução nunca antes vista. Eles emprestariam o dinheiro necessário para a guerra, mas não a título pessoal, e sim através de uma instituição nacional controlada por eles mesmos. Em troca, o rei deveria conceder-lhes o direito exclusivo de emitir dinheiro em nome do Estado. Naquele dia, a Inglaterra perdeu sua soberania financeira e o mundo entrou numa nova era. O mais impactante foi o seguinte: o dinheiro que o Banco Central emprestou ao rei não existia. Não provinha de ouro nem de prata. Foi criado mediante simples anotações contábeis. Papéis respaldados por dívida, não por riqueza. Assim nasceu o dinheiro moderno, uma promessa de pagamento perpétuo, emitida por um banco que cobrava juros por cada libra que entrava no mundo. A partir daquele momento, qualquer guerra, estrada, hospital ou escola que o Estado financiasse implicava mais dívida, e cada dívida gerava mais impostos. Não para pagar o capital, que jamais seria cancelado, mas para pagar os juros, que jamais deixariam de crescer. O povo começou a trabalhar, não para sua prosperidade, mas para alimentar uma maquinaria invisível. As riquezas do império já não se acumulavam nos palácios, mas nos livros contábeis do banco. O sistema funcionava com precisão matemática. O dinheiro não entrava em circulação se não existisse uma dívida que o justificasse. Cada libra esterlina em existência significava uma obrigação de pagamento, e esse pagamento era exigido ao povo através do imposto. O Banco Central não era um organismo do governo, era um governo acima do governo. Não legislava com leis, legislava com taxas de juros. Podia provocar prosperidade ou fome com uma só decisão. Podia expandir o dinheiro para criar euforia ou retirá-lo para provocar crises. E cada crise obrigava o Estado a endividar-se ainda mais, entregando mais poder a quem controlava a emissão do dinheiro. O sistema expandiu-se como um incêndio silencioso. França, Alemanha, Itália, Estados Unidos. Um após outro, os países adotaram bancos centrais. Não o fizeram por vontade do povo, mas por pressão de guerras, revoluções ou crises cuidadosamente desenhadas. Apresentou-se como uma solução de estabilidade, quando na realidade era uma engenharia de dominação.
O Banco Central não foi criado para proteger o cidadão, mas para garantir que o cidadão nunca pudesse escapar da dívida. Quando um país adotava um banco central, deixava de criar seu próprio dinheiro e começava a pedir emprestado o dinheiro que esse banco emitia. Ou seja, o Estado, que supostamente representava o povo, tornava-se devedor de uma instituição privada que fabricava dinheiro do nada. As consequências foram devastadoras. O poder político tornou-se teatro. As eleições decidiam rostos, mas não destinos. O verdadeiro poder estava nas mãos de quem controlava a criação do dinheiro. A humanidade havia cruzado um limiar do qual jamais retornaria. Já não éramos súditos de reis visíveis, mas de banqueiros invisíveis. O dinheiro deixara de representar riqueza e tornara-se dívida perpétua. E essa dívida não era apenas financeira. Era emocional, psicológica, existencial. Cada homem, cada mulher, cada criança que nascia o fazia num país endividado, obrigado a pagar uma dívida que não contraíra, mas pela qual trabalharia toda a vida. Assim nasceu o império global mais poderoso de todos os tempos. Um império sem bandeira, sem exército visível, sem fronteiras. Um império capaz de criar valor do nada e de converter o nada em poder absoluto. O Banco Central não foi uma instituição econômica. Foi o ato final na transformação do dinheiro numa religião moderna. Uma religião cujo Deus já não é divino, mas matemático. Um Deus que não promete céu nem inferno, só juros. E assim, com a criação dos bancos centrais, o mundo descobriu que o dinheiro não é um meio de troca, é o método definitivo de dominação humana. A economia deixou de ser um mercado e tornou-se um mecanismo de controle total. A criação dos bancos centrais transformou os governos em devedores permanentes. Mas o próximo passo foi ainda mais profundo e silencioso. Transformar cada ser humano num instrumento financeiro, numa fonte de rendimento para o sistema, num ativo que pudesse ser hipotecado, explorado e contabilizado desde seu nascimento até sua morte. Não bastava controlar a moeda. Era preciso controlar o indivíduo. A mudança começou com uma ideia disfarçada de progresso: o estado de bem-estar. Prometeram-se direitos universais, saúde, educação, habitação, pensões, e o povo celebrou. Mas o que jamais foi dito abertamente foi quem financiaria esse bem-estar. Não era um presente do Estado, era um empréstimo do Banco Central. Cada hospital construído, cada escola inaugurada, cada programa social pagava-se com dívida emitida pelos bancos. E essa dívida era garantida com algo que jamais fora usado antes como colateral: a vida futura do cidadão. Assim nasceu uma nova classe humana, o cidadão endividado. Ao registrar um bebê, não só se inscrevia no censo civil, tornava-se parte de um sistema contábil. Sua existência era um ativo. Assumia-se que trabalharia, consumiria, pagaria impostos. Atribuía-se-lhe um número de identificação não como símbolo de cidadania, mas como ponto de acesso financeiro ao qual o Estado poderia recorrer para cumprir suas obrigações com os credores. A educação deixou de ser um caminho rumo ao conhecimento e tornou-se uma máquina de fabricação de devedores. As universidades começaram a cobrar taxas que nenhum jovem podia pagar com seu próprio dinheiro. A solução? Empréstimos estudantes. Uma dívida adquirida antes de gerar rendimento. A juventude deixou de sonhar com seu futuro, porque seu futuro já estava vendido. A sociedade dera uma guinada perversa. Primeiro endividam-te, depois ensinam-te a trabalhar para pagar a dívida. O crédito pessoal tornou-se o novo sacramento. Cartões de crédito, hipotecas, empréstimos automotivos. Não importava se ganhavas pouco. O importante era estares disposto a comprometer teu tempo. O trabalho já não era a fonte da tua liberdade, mas a garantia da tua submissão. O salário tornou-se um mecanismo para pagar juros, e os juros tornaram-se o sangue que alimentava o sistema financeiro global. O mais inquietante é que esse modelo não foi imposto pela força, mas pelo desejo. As pessoas começaram a endividar-se não porque fossem obrigadas, mas porque foram levadas a crer que o crédito era uma forma de liberdade. Endividaram-se para comprar casas que não eram suas, carros que não podiam manter, estudos que não levavam a empregos reais. O crédito já não era um instrumento econômico, era um estilo de vida, e esse estilo de vida foi transformando o indivíduo em propriedade do sistema.
o cidadão endividado perdeu sua soberania sem dar conta. Cada aspecto de sua vida foi medido, avaliado e traduzido em dados financeiros. Seu comportamento de consumo revelava seu nível de risco. Seus pagamentos marcavam seu nível de obediência. Um atraso em suas parcelas não era um simples erro, era um sinal de que estava perdendo seu valor como ativo humano. E quando um ser humano perde seu valor financeiro, perde também seus direitos sociais. Foi então que as grandes instituições descobriram o verdadeiro ouro do século XXI, a identidade humana. Não havia recurso mais rentável que o comportamento previsível de milhões de pessoas que trabalham toda a vida para pagar dívidas que nunca terminam. A banca já não precisava controlar territórios nem recursos naturais. Agora controlava o tempo dos indivíduos. Cada minuto de trabalho, cada compra, cada clique numa tela era parte de uma contabilidade invisível que garantia o fluxo perpétuo de juros. Porque a verdade final era esta: na economia moderna, tua liberdade já não se mede pelo que possuis, mas pelo que deves. E quanto mais deves, mais vales para o sistema. Não como ser humano, mas como fonte de pagamento. Não como cidadão, mas como ativo financeiro. O homem moderno não vive, financia sua própria existência. Até este ponto, o dinheiro ainda tinha uma aparência material. Uma moeda de ouro, uma nota respaldada por metal, algo tangível que representava riqueza real. Mas no século XX, ocorreu uma das voltas mais silenciosas e determinantes da história. O dinheiro deixou de existir como objeto físico e tornou-se uma ilusão contábil. A partir de então, o valor já não estava no que possuías, mas no que o sistema dizia que valia. Foi o desaparecimento definitivo da riqueza e o nascimento da economia fantasma. Tudo começou após a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava destruído, as economias quebradas e o comércio internacional paralisado. Os Estados Unidos revelaram-se então não só como potência militar, mas como potência financeira. Em 1944, na Conferência de Bretton Woods, estabeleceu-se que o dólar seria a moeda do mundo e que todas as demais nações deveriam respaldar suas divisas com dólares e que esses dólares estavam respaldados por ouro. Em aparência, era um sistema sólido. Na realidade, foi o primeiro ato de magia econômica global. Durante anos, os Estados Unidos emitiram mais dólares do que tinham em ouro. O mundo aceitava essas notas porque confiava na promessa de convertê-las em metal quando desejasse. Mas em 1961, o presidente Richard Nixon revelou a verdade. Não havia ouro suficiente para respaldar todos esses dólares. Então tomou a decisão que mudaria o destino do planeta. Rompeu a ligação entre o dinheiro e o ouro. Desde aquele dia, o dinheiro tornou-se oficialmente papel e o papel tornou-se dívida. O mundo inteiro foi empurrado para uma nova realidade. O valor já não estava no material, mas na certeza de que outros aceitariam esse papel como meio de troca. E o que garantia essa certeza? Não o ouro, mas o poder militar e político do emissor. Foi o nascimento do dinheiro fiduciário, baseado na fé, não na riqueza. A partir de então, a economia deixou de ser um reflexo da produção e transformou-se numa construção mental. Os bancos já não precisavam esperar depósitos para emprestar dinheiro. Simplesmente o criavam eletronicamente, como uma anotação numa tela. O dinheiro deixou de ser uma ferramenta do povo e tornou-se uma ferramenta de fabricação maciça de dívida. Com o desaparecimento do ouro como respaldo, os governos encontraram um poder jamais visto. Podiam emitir dinheiro ilimitado. Prometeram prosperidade, crescimento, emprego. Mas o que realmente geraram foi inflação. Cada unidade nova de dinheiro reduzia o valor do dinheiro existente, empobrecendo lentamente quem trabalhava e enriquecendo quem controlava o sistema financeiro. O cidadão comum não entendeu o que acontecia. Acreditou que o preço do pão aumentava porque o trigo era escasso. Não sabia que o pão não subia, seu dinheiro perdia valor. E enquanto esforçava-se a vida toda para ganhar mais, o sistema imprimia mais dinheiro com um clique. A riqueza já não se gerava por produtividade, mas por acesso à criação monetária. E esse acesso não o tinha o povo, tinham-no os bancos centrais. Com isso ativou-se a máquina que domina a economia moderna, a expansão infinita do crédito.
bancos emprestando dinheiro que não existe, governos financiando déficits eternos, bolsas de valores subindo não por riqueza real, mas por liquidez artificial. Tudo sustentado pela fé coletiva num sistema que já não representa nada físico. O dinheiro tornou-se uma sombra, uma ilusão compartilhada, uma miragem que todos respeitam, não porque tenha valor, mas porque todos estão presos dentro do mesmo sonho. A economia passou de ciência de recursos a teatro de percepções. O que importava já não era a realidade, mas a narrativa. E enquanto o mundo celebrava a nova ordem financeira como símbolo de modernidade, ninguém percebeu o que realmente tinha acontecido. O dinheiro tinha morrido, e em seu lugar nasceu a dívida eterna, disfarçada de prosperidade temporária. O que parecia liberdade econômica era o começo da prisão digital mais sofisticada jamais criada. Quando o dinheiro deixou de ser feito de papel e metal para tornar-se um dado digital, a economia cruzou um ponto de não retorno. Já não se tratava apenas de controlar a criação do dinheiro, mas de controlar cada movimento do dinheiro e, por conseguinte, cada movimento do ser humano. O que um dia foi uma ferramenta de troca transformou-se numa forma de vigilância. O dinheiro digital não só revela o que compras, revela quem és, o que pensas, o que temes e o que estás disposto a obedecer para não ser excluído do sistema. O dinheiro eletrônico começou disfarçado de comodidade. Cartões de débito, transferências rápidas, pagamentos com celular, códigos QR. A humanidade aceitou o novo modelo sem resistência, porque parecia uma evolução natural. Mas essa comodidade veio acompanhada de algo mais: rastreabilidade. O dinheiro físico era anônimo. O dinheiro digital é transparente para quem o emite. Cada compra, cada doação, cada movimento entra num registro que não pode ser apagado. O cidadão começou a deixar de ser pessoa, para tornar-se um perfil de dados. Bancos, plataformas e governos começaram a construir um mapa invisível do comportamento humano. Não precisavam perguntar-te quem és. Tuas compras diziam tudo. O que comes, que medicamentos consomes, a quem apoias politicamente, se estás deprimido ou motivado, se és obediente ou perigoso para o sistema. A economia deixou de medir riqueza para começar a medir comportamento previsível. Foi nesse momento que o dinheiro deixou de ser neutro. Começou a comportar-se como um algoritmo. O dinheiro digital pode ser programado. Isso significa que não só pode ser rastreado, como também controlado. Pode ter data de expiração. Pode ter restrições de uso. Pode impedir-te de comprar certos produtos se o sistema decidir que excedeste tua cota de carbono ou teu nível de risco social. O dinheiro já não está em tuas mãos, mas numa base de dados que obedece a quem controla os servidores. Mas o verdadeiro salto não foi tecnológico, foi psicológico. Pela primeira vez na história, o indivíduo começou a internalizar a vigilância. Não precisavas de câmeras em cada esquina se o cidadão teme ser bloqueado financeiramente. A punição já não era a prisão, era a exclusão econômica. Um clique, e tua conta fica congelada. Não podes comprar, vender, viajar, comer nem sobreviver. Não precisas de correntes físicas quando podes cortar o acesso ao dinheiro. A economia transformou-se num sistema de condicionamento comportamental. Assim como se treina um animal, treina-se o cidadão. Se cumpres as regras do sistema, teu dinheiro flui. Se questionas, protestas ou pensas diferente, teu acesso é reduzido. O dinheiro programável converte a obediência em sobrevivência. Esse modelo já não pertence ao futuro. Já começou a ser implementado. Na China, o sistema de crédito social determina o que um cidadão pode comprar, onde pode viajar, que escola seus filhos podem usar. No Ocidente, plataformas bancárias e tecnológicas já começaram a bloquear contas por ideologia, por desobediência sanitária ou por apoiar causas que não estão alinhadas com a narrativa dominante. Já não precisas de leis para censurar. Basta transformar a economia num filtro moral. Enquanto isso, o povo acredita que tem liberdade financeira porque pode pagar com seu telefone. Não percebe que cada pagamento é um voto invisível que fortalece a prisão digital que está sendo construída ao seu redor. Uma prisão em que o dinheiro já não é teu, mas uma permissão temporária que pode ser revogada se não fores útil ao sistema. A pergunta já não é: quanto dinheiro tenho?
A verdadeira pergunta é: até quando o sistema me permitirá usá-lo? Vivemos na era do cidadão programável. Um ser humano cujo valor já não depende de sua dignidade, mas de sua capacidade de seguir instruções. E esse é o passo final do projeto. Não escravizar corpos nem mentes, mas escravizar comportamentos mediante a economia digital total. O cidadão ainda acredita que seu país é governado por presidentes, parlamentos ou constituições. Acredita que seu voto decide o rumo do Estado. Mas o que não sabe, o que jamais lhe será dito em nenhuma escola nem meio de comunicação, é que o Estado moderno já não é dono do poder, é apenas o rosto visível de um poder que opera por trás do pano. Um poder que não governa por leis, mas por fluxos de capital e algoritmos de controle. Na antiguidade, o governante arrecadava impostos para sustentar seu reino. Hoje, o Estado arrecada impostos para pagar juros de dívida a bancos centrais e organismos internacionais que, na realidade, são entidades privadas disfarçadas de instituições públicas. O governo torna-se, na prática, um cobrador de dívidas para seus verdadeiros senhores, os credores globais. Quando um país enfrenta uma crise financeira, o governo não consulta o povo, consulta o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial ou os mercados de capital. Essas entidades resgatam a nação oferecendo-lhe empréstimos em troca de reformas estruturais. Reformas que não são negociáveis. Reformas que obrigam o Estado a reduzir seus gastos sociais, vender seus recursos naturais, entregar suas infraestruturas e aumentar impostos. Assim, o povo termina pagando a dívida não com seu voto, mas com sua vida. O poder político tornou-se teatro. Os presidentes sucedem-se uns aos outros, prometendo mudanças, reformas e justiça. Mas todos têm algo em comum. Herdam uma dívida que jamais poderão pagar. Seu verdadeiro trabalho não é cumprir suas promessas, mas garantir que os pagamentos aos credores internacionais nunca parem. Um país pode mudar de ideologia, de bandeira, até de sistema de governo. O único que não pode mudar é sua obrigação de pagar a dívida. E quando surge um líder que tenta desafiar esse sistema, não é derrotado em eleições, é destruído nos mercados. Sua moeda é atacada. Suas reservas evaporam-se. As agências de rating baixam seu score. O país entra em crise. O povo sofre. E, finalmente, esse líder é substituído por alguém mais razoável, ou seja, alguém disposto a obedecer. Mas a banca já não está sozinha. Uma nova força entrou em cena: a tecnologia. As grandes corporações tecnológicas não só controlam a informação, controlam o comportamento humano. Sabem o que pensas antes de pensares. Podem antecipar tuas decisões antes de as tomares. Com cada clique, cada busca, cada interação digital, constroem um modelo matemático de tua mente. E com esse modelo, podem guiar tua conduta econômica, política e emocional sem que te deis conta. Os governos já não legislam livremente. Suas decisões estão condicionadas pelos dados que lhes fornecem as corporações tecnológicas e pelas pressões financeiras da banca. Eles não são os arquitetos do futuro. São os administradores de um roteiro escrito por entidades que jamais se apresentam às eleições. O cidadão acredita que vive em democracia porque pode escolher entre candidatos. O que não sabe é que o verdadeiro poder não se escolhe. Não tem rosto nem nacionalidade. Não se senta em parlamentos, mas em conselhos corporativos. Não governa países. Governa sistemas de pagamento, plataformas digitais, redes de inteligência artificial, índices financeiros globais. Hoje o Estado não é o guardião do povo, mas o intermediário entre o povo e seus credores. Não protege, vigia. Não liberta, administra. O cidadão já não é sujeito de direitos, mas recurso econômico do Estado endividado. Recurso que deve ser produtivo, obediente e previsível. Porque o verdadeiro destino do Estado moderno não é a soberania, é a subordinação. E o cidadão não é o protagonista do contrato social, é a garantia do contrato financeiro. Já não vivemos num país. Vivemos num sistema integrado de controle econômico global, onde cada nação é uma sucursal, cada governo é um gerente regional e cada ser humano é uma conta a receber. A maioria das pessoas teme as crises econômicas como se fossem tempestades imprevisíveis,
fenômenos naturais que ninguém pode evitar. Mas o que jamais lhes é revelado é que as grandes crises da história moderna não foram erros do sistema, foram estratégias do sistema. Não destroem a ordem financeira, consolidam-na. Não empobrecem os poderosos, permitem-lhes absorver ainda mais riqueza e controle. Cada crise é uma purga. Um mecanismo de limpeza planejado para eliminar os fracos, quebrar as classes médias, forçar privatizações e entregar ativos públicos a mãos privadas a preços insignificantes. Quando o mercado desaba, não é o fracasso do capitalismo, mas seu momento mais eficiente. O poder reorganiza-se, os credores fortalecem sua posição e o povo ajoelha-se perante a necessidade. Na crise de 1929, milhões perderam seus empregos, suas casas e suas poupanças. Banqueiros menores suicidaram-se. Mas as grandes famílias financeiras não caíram. Compraram fábricas, ferrovias, minas e bancos falidos por centavos. A economia mundial foi redesenhada em suas mãos. O mesmo ocorreu em 2008. A bolha imobiliária estourou. Milhões de pessoas foram expulsas de suas casas. E os bancos responsáveis pelo colapso foram resgatados com dinheiro público. O povo perdeu suas casas. Os bancos ficaram com as casas e ainda receberam pagamentos do Estado. Essa é a lógica do colapso controlado. As perdas socializam-se, os lucros privatizam-se. O sistema não foi desenhado para evitar crises, mas para criá-las quando precisa reiniciar-se. Como uma cobra que muda de pele, o sistema financeiro provoca o colapso para renascer mais forte, mais concentrado, mais autoritário. Cada vez que o mundo entra em crise, o cidadão acredita que algo falhou. Não compreende que a crise é o mecanismo para obrigar o povo a aceitar novas regras. Depois de cada desastre, promovem-se soluções que jamais teriam sido aceitas em tempos de calma. Criação de novas instituições globais, emissão maciça de dinheiro controlado digitalmente, eliminação do dinheiro físico, aumento do endividamento público e restrições à propriedade privada. A crise é a chave que abre a porta para o próximo estágio de controle. Os economistas oficiais falam de ciclos econômicos, como se fossem estações do ano. Mas esses ciclos não são naturais. São provocados mediante inflação induzida, expansão do crédito, bolhas de ativos e, finalmente, contração monetária. Tudo calculado, tudo previsível, tudo desenhado para mover os recursos das mãos de muitos para as mãos de poucos. O cidadão endividado entra em pânico. O empresário médio quebra. O governo declara emergência. E em meio ao caos, o sistema financeiro global aparece como salvador, oferecendo resgates, pacotes de ajuda e fundos de estabilização, em troca de mais dívida, mais controle, mais obediência. O mais perturbador não é que o colapso seja intencional, mas que agora está sendo automatizado. Já não é preciso provocar guerras ou manipulações evidentes. A próxima grande crise será digital. Será ativada por um algoritmo. Bastará cortar o fornecimento de liquidez, bloquear certas transações, limitar o acesso ao crédito e todo o sistema desabará em questão de horas. Não haverá barricadas nas ruas. Haverá telas pretas nas contas bancárias. E quando tudo cair, quando o cidadão clamar por um salva-vidas, apresentar-se-lhe-á a solução final. Uma nova economia, baseada numa moeda digital global, programável, controlada por uma inteligência artificial supranacional. Uma moeda que não poderás guardar debaixo do colchão, não poderás retirar do banco, não poderás usar sem permissão. A crise não será o fim do sistema. Será sua coroação. A história sempre nos contou que as grandes transformações econômicas ocorriam por demanda do povo, que os sistemas mudavam para melhorar a vida da sociedade. Mas o que está acontecendo agora não é uma transformação impulsionada de baixo, é uma arquitetura desenhada de cima. Estamos entrando na etapa final do plano econômico global. A criação de uma nova ordem financeira baseada na eliminação gradual da propriedade privada e na implantação de uma moeda digital única controlada por uma entidade supranacional. Essa nova economia não pretende que sejas dono de algo, mas que sejas usuário temporário de tudo. Casas em aluguel perpétuo, carros por assinatura,
serviços digitais em vez de produtos físicos. Tudo está sendo transformado em serviços, porque aquilo que não podes possuir, não podes defender. Se não és dono de tua vida material, és dependente do sistema que te provê. A frase, não terás nada e serás feliz, difundida por organismos globais, não é uma previsão, é uma ordem. Um manifesto econômico. O verdadeiro objetivo é converter cada objeto, cada espaço, cada recurso num ativo financeiro centralizado que possa ser administrado pela elite tecnológica e bancária. A propriedade já não desaparecerá mediante expropriação violenta, mas mediante obsolescência econômica. O preço das habitações, dos alimentos, da energia e do transporte continuará a subir até tornar impossível que o cidadão médio seja proprietário. Assim, aceitará sem resistência o modelo do acesso compartilhado, sem perceber que está renunciando à sua soberania. Mas o coração dessa nova ordem não está nos objetos, mas na moeda que governará tudo. As moedas digitais de Banco Central, CBDC. Elas não são criptomoedas descentralizadas. São o oposto. Representam o sonho de controle total que começou na Mesopotâmia e que hoje encontra sua forma definitiva. Cada unidade dessa moeda poderá ser programada com regras, poderá limitar-se seu uso a certos produtos, impor datas de validade para obrigar ao gasto, congelar-se segundo teu comportamento social ou bloquear-se se teu pensamento não se alinhar com os valores do sistema. Imagina uma monetização digital em que o governo, ou pior ainda, uma inteligência artificial global, decida o que podes comprar, onde podes deslocar-te, que serviços podes usar. Não com base no teu dinheiro disponível, mas no teu nível de cumprimento. Esse é o futuro que está sendo construído neste momento. O dinheiro já não será uma ferramenta de troca, será um sistema operativo de controle social. A implementação dessa moeda não será anunciada como uma imposição, será vendida como uma salvação. Chegará após uma crise global planejada, um colapso financeiro, uma guerra digital ou um evento climático extremo. Em meio ao caos, apresentar-se-á ao mundo uma solução milagrosa. Um novo sistema econômico mais justo, mais seguro, mais inclusivo, que eliminará a corrupção, o narcotráfico e a evasão fiscal em troca de uma condição silenciosa. Ceder tua liberdade financeira para sempre. A dívida do Estado passará a ser dívida do cidadão. A riqueza já não será privada, mas administrada. O consumo já não será um ato de escolha, mas de autorização. E o dinheiro já não pertencerá ao povo, mas ao sistema que o emite e o controla em tempo real. Isso não é o fim do capitalismo, nem o começo do comunismo. É a fusão de ambos para criar algo novo. Um capitalismo absolutista onde todos os ativos são privados, mas a população é pública, onde tudo tem dono, exceto tu. Assim se consuma a volta mais profunda do plano. O dinheiro já não será o meio de controle. Será o fim. Uma economia onde não trocas valor, mas obediência. Onde não trabalhas para viver, mas vives para manter ativa a matriz financeira, que decide quem merece existir. Ao longo da história, a economia apresentou-se como um sistema criado para facilitar a vida humana. Mas em sua etapa final, a economia deixa de servir ao homem para converter o homem num componente do sistema. Já não se trata de produzir, consumir ou pagar impostos. O objetivo definitivo é programar o indivíduo, moldar suas decisões, automatizar seu comportamento e eliminar qualquer forma de liberdade interior que ameace a estabilidade da nova ordem financeira. Tudo começa com uma ideia sutil: a economia do comportamento. Já não importa o que vales, importa o que fazes. Tua identidade é um conjunto de dados que revela quão útil és para o sistema. Cada clique, cada compra, cada reação emocional fica registrada e analisada por algoritmos que te classificam em tempo real. Não existe privacidade econômica. Cada ação revela se és um ativo valioso ou um risco que deve ser controlado. A transição final ocorre quando o sistema deixa de adaptar-se às pessoas e as pessoas começam a adaptar-se ao sistema. O cidadão deixa de escolher livremente, escolhe o que o algoritmo lhe apresenta como opção. Deixa de pensar no seu futuro. Apenas segue instruções desenhadas para otimizar sua produtividade e minimizar sua resistência.
O trabalho já não é um meio para gerar riqueza, é uma plataforma para gerar dados. A educação já não forma indivíduos, mas perfis programáveis. A medicina não busca curar, mas medir. A economia deixa de ser um fluxo de valor e torna-se uma rede de controle neuronal onde a mente humana é o recurso final. Neste ponto, a dívida já não é monetária. É dívida existencial. Uma dívida que não se mede em juros, mas em obediência. Já não precisas estar endividado com um banco para ser controlado. Basta estares conectado a um sistema que decide o que podes ver, o que podes comprar, o que podes dizer, e até o que podes sentir. O indivíduo programado não luta por sua liberdade porque nem sequer percebe que a perdeu. Acredita que decide, quando na realidade reage. Acredita que escolhe, quando apenas responde a estímulos desenhados para dirigir seu comportamento econômico e emocional. A inteligência artificial já não é uma ferramenta a serviço da humanidade. É um espelho sombrio que reflete tudo o que somos e decide o que podemos vir a ser. Na etapa final desse processo, o sistema propõe a ilusão da emancipação digital, metaversos, identidades virtuais, economias paralelas, onde cada indivíduo pode recriar sua vida sem limites físicos. Mas essa liberdade é uma simulação controlada. Todo movimento, pensamento ou desejo dentro desse mundo digital pode ser monetizado, bloqueado ou programado. O corpo torna-se irrelevante. O que importa é a mente como fonte inesgotável de dados para alimentar a maquinaria financeira. Nesse novo paradigma, a economia já não calcula preços, calcula comportamentos. Já não busca lucros, busca predição. E a máxima forma de controle não é a pobreza, nem a dívida, mas a automatização da vontade humana. O sistema deixou de perguntar-se: quanto pode produzir este cidadão? Agora pergunta-se: quão obediente pode chegar a ser? Não estamos presenciando apenas o fim de um modelo econômico. Estamos presenciando o fim do ser humano como entidade soberana. O indivíduo livre, imprevisível, capaz de dizer não, foi substituído pelo indivíduo programado, previsível, integrado. O novo cidadão não será julgado pelo que faz, mas pelo que o sistema calcula que fará. O sonho do controle total, que começou há milhares de anos nos templos de argila, chegou à sua etapa mais avançada. E já não precisa de correntes, nem de exércitos, nem de decretos. Só precisa de uma coisa: que deixemos de questionar. O sistema aperfeiçoou a dominação externa, controla o dinheiro, registra cada movimento, programa comportamentos, desenha o desejo humano. Mas agora enfrenta um novo desafio que jamais antecipou. Um despertar silencioso que não nasce em partidos políticos nem em sindicatos, mas dentro da consciência individual. Não se trata de protestos nas ruas, nem de revoluções ideológicas. Trata-se de algo muito mais profundo: a compreensão do indivíduo de que ele mesmo é o último território que o sistema busca conquistar. Esse despertar não começa com um ato econômico, mas com uma pergunta: e se o valor não estiver lá fora, mas dentro de mim? O sistema financeiro global conseguiu escravizar milhões não só porque controla os recursos, mas porque conseguiu convencer o ser humano de que seu valor depende do que possui, do que ganha, do que mostra. Esse é o núcleo da dominação moderna. Mas algo começa a quebrar-se. Cada vez mais pessoas observam a contradição. Vivemos cercados de tecnologia, entretenimento, comodidade, e ao mesmo tempo, nunca estivemos tão vazios, tão endividados, tão controlados. O cidadão programado começa a intuir que o verdadeiro campo de batalha já não está na economia, mas em sua mente. Começa a questionar a narrativa do consumo como propósito de vida. E quando essa fenda se abre, o controle perde força. O sistema precisa de indivíduos que reajam, não que reflitam. Precisa de consumidores automáticos, não de seres conscientes. Por isso, reprime tudo que fomente introspecção, silêncio, espiritualidade autêntica, autossoberania mental. O despertar não se manifesta em grandes discursos, mas em decisões pequenas, porém radicais. Deixar de medir a vida em função do dinheiro. Questionar a necessidade de validação social. Recuperar o tempo. Aprender habilidades reais. Criar comunidades fora do circuito oficial.
Cada um desses atos rompe uma linha do código que sustenta a economia do controle. Mas esse despertar não é caótico. É guiado por uma intuição comum. O ser humano não nasceu para servir ao mercado, mas para criar realidade. Essa é a maior ameaça ao sistema. Um indivíduo que compreende que sua mente, sua energia e seu tempo são os ativos mais poderosos do universo e que não precisam ser monetizados para ter valor. Já não se trata de escapar do sistema, mas de deixar de alimentá-lo com obediência inconsciente. Porque o verdadeiro poder do sistema não provém de sua tecnologia nem de seus bancos, provém do consentimento de quem acredita que não pode viver fora dele. E isso está começando a mudar. Em silêncio, milhões estão deixando de consumir propaganda, desconectando-se de narrativas manipuladas, questionando a educação tradicional, buscando conhecimento fora das instituições, explorando novas formas de troca, recuperando a economia do vínculo humano, a confiança, a comunidade, o propósito compartilhado. Não é um movimento visível, é um ressurgimento interno que o sistema não sabe como deter, porque não há um líder a eliminar, não há uma bandeira a proibir, não há um inimigo externo a culpar. O sistema pode controlar o dinheiro, mas não pode controlar a mente que decide não adorá-lo. Pode medir o corpo, mas não pode possuir a alma que decide não vender-se. Esse é o novo ponto de inflexão. Pela primeira vez em séculos, a economia do controle enfrenta algo que não pode programar, a vontade de despertar. O sistema sempre funcionou como uma espiral de controle. Cria escassez, gera medo, impõe dívida e dirige o comportamento humano para onde lhe convém. Mas toda a estrutura de dominação tem um ponto fraco. Sustenta-se apenas enquanto o indivíduo acredita que não há alternativa. O capítulo anterior marcou o despertar da consciência. Este marca o momento mais crucial. A construção silenciosa de uma nova economia que não nasce dos bancos nem dos estados, mas do indivíduo soberano. Ninguém nos explicou que a economia existiu milhares de anos antes do dinheiro. Que as comunidades prosperavam não porque acumulavam riqueza, mas porque compartilhavam habilidades, tempo, produção e propósito. A economia nasceu do vínculo humano e o sistema transformou-a numa arma de controle. Agora, essa história inverte-se. Nas margens do velho mundo começa a surgir um novo modelo, um que não aparece nos meios de comunicação, nem é discutido em conferências globais. Não se trata de uma revolução violenta, nem de uma utopia idealista. É um renascimento pragmático que parte de um princípio simples. O dinheiro não é a base da economia. O ser humano o é. Esse novo paradigma constrói-se desde o pequeno, desde o local, desde o real. Pessoas que se unem para produzir alimentos fora do mercado especulativo. Comunidades que geram energia limpa sem depender de empresas centralizadas. Redes de troca onde o valor não se mede em dívida, mas em utilidade, conhecimento e confiança. Não são gestos isolados. São os primeiros tijolos de uma economia paralela que cresce como raiz subterrânea, enquanto a árvore velha murcha. Já não se trata de consumir, mas de produzir. Não se trata de competir, mas de cooperar. Não se trata de obedecer às ofertas do sistema, mas de criar ofertas que nascem do propósito humano. O sistema tenta ridicularizar esse movimento, chamando-o de alternativo ou informal. Mas na realidade está presenciando algo muito mais profundo. A humanidade está recordando como viver sem estar hipotecada. As tecnologias que o sistema criou para nos controlar agora são usadas como ferramentas de independência. A inteligência artificial, a impressão 3D, a produção descentralizada de energia, as redes comunitárias digitais, tudo está sendo reescrito desde a consciência. A tecnologia deixa de ser um instrumento de vigilância para tornar-se uma ferramenta de criação autônoma. E enquanto a velha ordem concentra o poder, as novas redes o distribuem. Não há líderes supremos nem instituições absolutas. Há nós independentes que se conectam voluntariamente, formando uma estrutura orgânica impossível de controlar desde um centro. Essa é a pesadelo do sistema financeiro. Um mundo onde a riqueza já não flui para cima, mas circula entre indivíduos conectados por cooperação e propósito. O cidadão endividado começa a transformar-se em indivíduo criador. Já não trabalha para pagar juros, trabalha para construir soberania. Já não vive para sustentar o sistema.
o sistema começa a perder relevância. O velho modelo ainda existe, ainda impõe leis e regula mercados, mas começa a devorar-se a si mesmo porque seu alimento, a obediência humana, está desaparecendo. Quando um sistema de controle sente que começa a perder domínio, não se retira, torna-se mais agressivo. A história demonstra: nenhum império permitiu que a população recuperasse sua liberdade sem antes desatar sua arma mais perigosa: o caos controlado. Neste ponto, o despertar do povo já não é uma suspeita, é uma ameaça real. A crescente independência econômica, o surgimento de redes descentralizadas e o questionamento da narrativa oficial geram um pânico nas elites financeiras e tecnológicas. E quando o poder entra em pânico, revela seu verdadeiro rosto. O contra-ataque não começa com tanques nem bombas, mas com crises cuidadosamente orquestradas. O método é sempre o mesmo. Se o povo começa a libertar-se do sistema, o sistema cria um problema tão grande que o povo clame por seu controle. É a estratégia mais antiga de dominação: provocar a doença para depois vender a cura. Primeiro, o medo. Fala-se de colapso financeiro global, de queda de bancos, de hiperinflação que destruirá as poupanças da população. Depois, o caos. Os mercados desabam. Fundos são congelados, saques bancários limitados. A economia paralisa-se. A vida cotidiana deixa de funcionar com normalidade. E quando o cidadão tenta proteger-se de forma independente, usando dinheiro físico, criptomoedas, trocas, redes locais, o Estado responde com leis de emergência. Proíbem-se transações fora do sistema. Penaliza-se a posse de dinheiro físico. Declara-se que todo fluxo de valor deve estar regulado por razões de segurança nacional. Não é uma teoria. Já está acontecendo. Países inteiros confiscaram contas bancárias por motivos ideológicos. Plataformas de pagamento bloquearam cidadãos por apoiar causas consideradas indesejáveis. Governos declararam que a poupança em dinheiro físico constitui uma atividade suspeita. A mensagem é clara: o sistema tolera tua existência enquanto não tentares existir fora dele. Mas o ponto mais revelador não será econômico, mas humano. O sistema atacará a dignidade. Dirá que quem não adota a nova moeda digital é terrorista econômico, que quem busca autonomia alimentar é extremista ambiental, que quem desconfia dos bancos é inimigo do bem comum. A propaganda não buscará convencer-te da verdade, buscará destruir tua reputação social. O contra-ataque final virá sob forma de oferta: uma moeda digital universal, com rendimento básico garantido, renda mínima, descontos automáticos, créditos instantâneos, uma vida sem esforço, segurança absoluta, tudo grátis. Mas com uma condição não negociável: renunciar a qualquer forma de anonimato econômico e entregar cada decisão sob a supervisão da inteligência algorítmica do sistema. Não será vendido como uma imposição, mas como um privilégio. O problema já não será acessar o dinheiro. O problema será ter direito a usá-lo. O momento final não chegará com uma explosão nem com um discurso oficial. Não haverá um anúncio que diga: o antigo sistema caiu, bem-vindos à nova ordem. O fim sentir-se-á no cotidiano, no silêncio incômodo que resta quando o cidadão percebe que nada voltará a funcionar como antes. Não haverá dinheiro físico, nem propriedade privada, nem anonimato econômico. Cada transação será autorizada ou negada por um código. Cada direito será condicionado ao cumprimento de alguma norma invisível. E naquele instante, a humanidade enfrentará sua encruzilhada definitiva. Não será uma batalha externa, será uma escolha interna. O sistema oferecerá uma vida sem incerteza, em troca de uma vida sem liberdade. Oferecerá abundância digital em troca de obediência total. A maioria aceitará. Não porque sejam fracos, mas porque jamais lhes foi ensinado a viver fora do sistema. Outros, os menos, compreenderão o que está em jogo. Não a economia, mas a essência mesma do humano. Pela primeira vez em milênios, a humanidade verá com clareza o mecanismo completo. Templos que se tornaram bancos, dívidas morais que se transformaram em impostos, reis substituídos por banqueiros, dinheiro convertido em dívida infinita, crédito convertido em algoritmo, economia convertida em programação mental. E compreenderá a verdade final: a escravidão moderna nunca foi uma corrente no corpo, foi uma ficção na mente.
Enquanto o sistema se consolida digitalmente, em paralelo nascerá algo impossível de deter: uma economia humana. Não baseada em dívidas, mas em valor real. Não construída desde o medo, mas desde a ação consciente. Pequenos grupos começarão a gerar sua própria energia, cultivar seu próprio alimento, construir redes de troca fora do circuito oficial, criar tecnologias que não extraem dados, mas que empoderam o usuário. Não será uma utopia. Será a única forma de vida possível para quem decidir não entregar sua alma em troca de comodidade. O colapso do antigo sistema não marcará o fim do mundo. Marcará o fim da ilusão. A ilusão de que o dinheiro nos dava liberdade. A ilusão de que o crescimento econômico era progresso. A ilusão de que a dívida era inevitável. No silêncio posterior, quando cair a última máscara, a humanidade verá que jamais esteve acorrentada ao dinheiro. Apenas a crença de que sem ele não podia existir. Aqui termina a história do Homo economicus. E começa a do ser humano soberano. Alguns lhe chamarão renascimento. Outros, rebelião. Mas não será nenhuma das duas. Será algo muito mais simples e mais poderoso: o retorno à verdade. Porque, no fim, a economia não é um sistema de bancos, nem de moedas, nem de mercados. A economia é a expressão da energia humana. E essa energia, quando desperta, não pode ser programada, nem comprada, nem endividada. O sistema cairá não por colapso, mas porque deixará de ter crentes. E naquele dia, que já está nascendo, a história não terminará. Começará realmente.